tempo, não. Vambora para o vídeo. Mas vou dizer que o São Paulo lutou bastante, tinha o jogo quase perdido, conseguiu o empate e quase conseguiu virar. Plata foi expulso ali no 22 do segundo tempo, o São Paulo teve até chance de virar, Crespo criou um novo esquema, com o Ferreirinha pelo lado como ala, eu achei que funcionou, jogou bem o Ferreirinha, talvez um dos melhores jogos dele nos últimos tempos, fez até gol de novo, e com a arbitragem meio mandracona, né, a gente vai falar sobre isso, mas São Paulo empatou. Muita gente vai falar assim, meu Deus, acho que não dá mais. Calma, acho que tá na briga. O time lutou muito ontem. Se a diretoria abandonou, os caras não estavam nem lá hoje, alguma turma da diretoria, mas o time lutou em campo. A torcida foi lá na chuva, apoiou e o time lutou. Lutou contra e empatou, quase ganhou um dos melhores times do campeonato, que está lutando pelo título. Então, eu diria que foi uma noite legal para o São Paulino. O que ele viu, claro, a diferença técnica é enorme entre os times e tal, mas a luta não faltou. Enfim, quero ouvir o que vocês têm a dizer. Quero ouvir o que o Arnaldo tem a dizer. E você? Arnaldo, e vocês? Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou? Ou foi um lixo? Salve, Tirone. Para mim, deu pro gasto. Eu concordo com os pontos positivos da sua análise inicial. Acho que é muito difícil jogar contra o Flamengo. E acho que algumas circunstâncias deixaram essa tarefa ainda mais difícil. Mas acho que no final das contas foi um resultado bom. Acho que pela rodada e pela sequência não era ruim para o São Paulo o empate. E, sinceramente, eu fiquei, não sei se você teve essa sensação, talvez pelas diferenças técnicas e situação tática, que eu acho que vale a pena. Hoje eu vou gastar um tempinho a mais, vai ter que ter um pouco de paciência para explicar o Crespo taticamente. Eu fiquei com a impressão que o São Paulo perderia o jogo a qualquer momento. E quando o Samuel Lino fez o 2-1, eu falei, o São Paulo perdeu o jogo. Uhum. E mesmo com a expulsão do Plata, muitas vezes o São Paulo falta qualidade técnica, né? Mas acho que aí o Crespo mexeu bem, entraram bons jogadores, entraram bem alguns jogadores. O Mike acertou um passe lindo e o Ferreirinha fez lá um gol para o Neto, bonito. E aí, para a gente começar a debater, eu acho que é isso. A direção largou, o presidente largou, o São Paulo não joga mais em casa, mas o time não está largando, né? O São Paulo veio de 3 partidas dignas. Bahia, Vasco e Flamengo. E tem uma espécie de mini decisão contra o Bragantino, que estava perdendo todo mundo e ganhou do Corinthians. Foi na última bola. Na última bola. Nessa mesma Vila Belmiro. David, o Corinthians perdeu na última bola. Nesse campeonato, algumas, mas vamos combinar. As duas para o Bragantino. É isso, exatamente. As duas para o Bragantino. O Corinthians perdeu 6 pontos para o Braga. Mas o Bragantino reabilitado. E aí, né, cara, eu acho que quando a gente... Analisando, acho que um lance fundamental para o jogo. Temos que analisar o pênalti também. Mas quando o Plata é expulso pela terceira vez em um mês, você percebe que tem um pouco de, pelo menos, afobação na parte dele. Você entende? Sim. A outra foi injusta, a outra... Depende. Ele é um jogador que joga sempre no limite da mastigada. Ele nem reclamou, né? O cara foi expulso. Não, aí ele quase quebrou a perna do Arboleda, né? E aí que tá, né? Se alguém tem que reclamar da arbitragem, achei ótima a entrevista do Luciano no intervalo, ou das arbitragens no plural, é o São Paulo, né? Mas eu achei ok, achei que deu para o gasto, achei o resultado suficiente para um time que ainda está brigando lá pela pré-Libertadores, ainda tem chance disso, mesmo com essa direção patética e ridícula, o time não jogar em casa. Como tava um clima de não, acabou o ano, acabou o São Paulo, acabou não sei o que, e é isso, acho que me dá a sensação que os jogadores e também o Crespo, eles se recusam a falar, não acabou não, nós estamos lutando, nós estamos tentando, jogando na Vila, jogando fora de casa. Eu não sei, esse jogo no Morumbi, talvez a história poderia ter sido outra, diante do que foi o jogo, né? O São Paulo foi muito pressionado no primeiro tempo, de novo, né? Tem uma diferença técnica muito grande dos dois times, né? Muito grande. Muito grande. E fez o que pôde, se segurou ali, se apertou ali e tal. No segundo tempo tentou jogar mais. E aí, quando entra jogadores mais técnicos, a coisa fica um pouco melhor, claro, com a expulsão do Plata também. Mas o São Paulo tentou, quase ganhou. Teve chance de fazer o terceiro. A bicicleta do Lucas, foi uma super chance. Mas pressionou, ficou ali rondando, teve possibilidade diante, de novo, de um time que está disputando o título brasileiro, que tem 15 pontos a mais do que o São Paulo na tabela, mais, sei lá. Enfim. JP, 2-2 aqui na Vila, né? O time do São Paulo faz um jogo até acima do que eu esperava, particularmente na partida. Aí tem pontos de equilíbrio, né? Eu acho que a estratégia inicial do técnico Hernan Crespo era povoar o meio para não deixar o Flamengo dominar o jogo. O Flamengo tem peça para dominar o jogo. De fato, não dominaram o jogo. Surtiu efeito, então, a estratégia. Ferreirinha fez um jogo bom como não fazia há tempos. Também por essa modificação, também por essa alteração, né, que teve aí o
time do São Paulo. Tem um flamenguista gritando aqui. Enfim, aí quando você fala sobre o time na segunda etapa, o time também busca mais. Eu acho que o Crespo demorou para mexer. E dentre as alterações, o Mike na direita. O Mike é cria de Cotia. Vai ser a fórmula pro ano que vem. O Mike é um cara que tem que jogar mais do que o Cedric ano que vem, por exemplo. Entrou bem, Ferreirinha também, com mérito, completa pro gol, consegue fazer o gol de empate. São Paulo demorou talvez para mexer, fez valer de certa forma a superioridade ali com chances de ataque, mas falta banco muitas vezes, né? A gente comentava aqui, pô, tem um a mais, tira um zagueiro, coloca um atacante. Colocar o Rigoni, né? Melhor não colocar ninguém, melhor manter a zaga e assegurar um ponto, né? Mas o jogo do São Paulo é bom. Dentro do que eu esperava para hoje, é um jogo bom, um ponto para cada lado. Pior para o Flamengo do que para o São Paulo. E a luta segue para a Libertadores. Cedric, Ferrarese, Arboleda e Sabino. O Alan estava suspenso. Aí vem com 3 volantes. Luiz Gustavo, Pablo Maia, Bobadilha, Luciano, Tapia e Ferreirinha. Só que Ferreirinha, por surpresa, pelo menos minha, não sei se de vocês, como ala esquerdo. E vou falar, gostei do Ferreirinha de ala esquerdo, tá? Acompanhou o Royal lá até o final, cara. E deu uma canseira para ele. Né? No Discord, não é possível. Olha a mensagem. O Ferreirinha foi bem de ala esquerdo, cara. Gostei do Ferreirinha. Aí, cara, eu tava na live do Arquibancada, a maioria gostou, algumas não gostaram. A gente tentou entender o porquê do Luiz Gustavo e Pablo Maia e não Marcos Antônio. Eu acredito que a estratégia foi cumprida. O São Paulo, eu achei que o Flamengo ia ter uma superioridade maior, tá? Confesso que eu achei que o Flamengo ia ter uma superioridade maior. Só que o fato do Luiz Gustavo estar com o Pablo Maia, o Bobadilha não fez uma partida tão boa com a bola no pé, mas pelo menos ele tem uma dinâmica boa, né? Ele tem força. São Paulo conseguiu incomodar o Flamengo até, em algum momento. O primeiro tempo, o Flamengo é pouca coisa superior, não é muito, mas é alguma coisa superior. O São Paulo faz um gol no início, num erro de passe do Pulgar ali dentro da área, gol, 1-0 São Paulo, e aí o juiz me dá aquele pênalti, cara. Se na moral, não é possível ele ser tão ruim, mano. Ele é ruim. Esse juiz é ruim, mano. Tenebroso. Esse juiz é ruim, papo reto. Ridículo. Que juiz ruim. Mas, cara, aquele pênalti... E pior que é engraçado, que é só no Arrascaeta esses pênaltis que os caras, tipo, trisca e é pênalti. E não é nem pessoal com o São Paulo. Ele sofre um pênalti parecido com o Palmeiras, não sofre? Encostou, é pênalti. Encostou, é pênalti. Cara, é uns pênalti mandrake pro Flamengo, mano. Que é isso, cara? Cara, o que mais me estranha é tipo, pô, vai pro VAR, cara, sabe? Pô, tem tanta tecnologia. Não é ruim, pelo menos pra mim, tá? No modo geral, esse empate não é ruim. Fomos garfados, mas é padrão. Acho que no São Paulino hoje em dia tem que esperar 2 coisas: alguma lesão e o juiz fazer alguma coisa contra nós, porque Deus que me livre. É muito subjetivo, mas, cara, você acompanhando os jogos do São Paulo e vendo as dificuldades que esse time tem, que a gente já falou várias vezes aqui com todos os desfalques que acompanham o São Paulo há muito tempo, realmente esse ponto que o Jean tocou assim, é louvável. É um time de caráter, é um time guerreiro, um time que não se entrega, é um time que você não vê uma amorosidade, você não vê uma desconexão com o jogo. Os últimos jogos têm sido assim: vitória contra o Bahia, vitória contra o Vasco, fora de casa é importante. Esse resultado hoje é muito bom. Lembrar que o São Paulo não estava jogando em casa. O São Paulo está jogando num campo neutro ali. Hoje é um campo neutro. Avisa o presidente do clube. Exatamente. Então, assim, é um time, é um elenco de jogadores que eles superam os adversários externos e adversários internos. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçado, ao Pedro, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que essa sua última afirmação é a que explica o São Paulo desde o título da Copa do Brasil, em tudo que aconteceu de positivo da equipe nos últimos anos. Porque se há alguma coisa que o torcedor não pode reclamar, é do comportamento do elenco do São Paulo. E eu concordo com tudo também que disse o Jean sobre a diferença técnica, e isso tem muito a ver com gestão, com administração, com parte financeira, né, com dinheiro mal usado. O dinheiro se pode ter várias vezes, como contratações de Orejuela, Jackson Mendes, Colorado, Rames Rodrigues. Fiz uma lista aqui enorme, né, e é óbvio que o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro
Porque o São Paulo tem um buraco financeiro enorme, provocado por quem teve que vender o espaço para shows e não joga dentro de sua casa contra o Flamengo no jogo. Não vai jogar mais em casa esse campeonato. Estão tentando reverter lá no final e tal, mas em princípio... E esse é um jogo que provavelmente lotaria o Morumbi. Sim. Onde as coisas seriam mais difíceis para o Flamengo. Tá? Agora, sobre o resultado na conta do Plata. Você pode dizer que o Flamengo poderia ter feito mais gols? Sim. Você pode dizer que o São Paulo empataria com 11 contra 11? Sim. Mas a cara do jogo naquele momento era pro 3-1. Era um jogo sob grande controle do Flamengo, e um time mais técnico, o São Paulo deixar espaço, no esquema monotático do seu treinador, né, que só joga de um jeito, mudando características, um monotático Hernan Crespo. Então o São Paulo não tem alternativas para lidar com o Flamengo, mas é futebol, então podia acontecer. Quando o Plata é expulso por uma desatenção, e aí, como ele já foi expulso no último jogo, como eu disse aqui, porque por descontrole, num lance que ele devia tirar proveito, é óbvio que o Plata muda a cara do jogo, permite ao Crespo fazer algumas alterações, tornar o time mais ofensivo. Os riscos que o São Paulo passa a correr para empatar passam a valer a pena, né? E o São Paulo consegue o empate. Então, sim.